conhece arte abstrata? Ao assistir ao vídeo sobre o artista Kandinsky, vamos ver as análises de especialistas de arte, literatura e outras áreas sobre a obra No Branco. No branco? Abstrato, né? Vamos entender no ensino médio em tempo integral digital. Kandinsky, ele buscava muito o interior, né? O Kandinsky era um artista que buscava pintar o que ele desejava, por isso que ele fugiu das obras figurativas, por isso que ele quis criar outras coisas até chegar ao abstracionismo. Então essa questão de buscar o interior do artista ser o que ele é, para o Kandinsky é muito importante. E também a relação com as cores, né? Justamente, o Kandinsky dizia que as cores conseguiam transmitir, independentemente da forma, da linha com que era pintado, eles conseguiam transmitir essa sensação, né? Através das cores. E a questão de fazer vibrar, né? O espectador, o Kandinsky queria atingir o espectador através das cores. Então são esses três pontos muito característicos na obra do Kandinsky. Uma coisa interessante, pensando no trabalho do Kandinsky, eu fiquei pensando muito numa fala do Roland Barthes, que nós não criamos nada de novo na linguagem. A gente se apropria da linguagem, dos elementos que a cultura e que a linguagem nos dão, e a gente cria novas tensões. E essas tensões são inéditas, essas tensões são novas, né? Então, a possibilidade que a gente tem de inovar é criar novas tensões entre as coisas que já existem no mundo, né? E me parece muito conveniente pensar isso, pensando no trabalho do Kandinsky, porque me parece que parte do trabalho dele é de mapeamento de um léxico que existe, de formas, né? E para melhor ou para pior, a gente vive num mundo conformado pela nossa experiência visual do mundo, né? Então a gente se utiliza das formas que a gente conhece do mundo. E me parece que o trabalho do Kandinsky tem muito a ver com botar essas formas em novas tensões, em tensões que são absolutamente novas, né? O Kandinsky, nesse mapeamento de formas, ele chega à conclusão de que cada forma tem uma potência própria, né? Cada forma, cada cor, cada um desses elementos que ele mapeia tem uma qualidade que é muito específica, né? E que ativam uma reação psicológica, né? O que acontece é que ele, então, começa a investigar como que essas potências podem conversar umas com as outras. Não é de se estranhar que o Kandinsky ele se interesse pelas garatujas infantis e pela representação visual dos povos tidos como primitivos, porque para ele esses são modos de representação visual que extrapolam, que a vontade expressiva é maior do que qualquer sistema previamente estabelecido de representação e que não está tão ligado a uma perícia técnica previamente acumulada. Então isso interessa a ele, é uma qualidade de expressividade maior do que toda essa discussão que vem se sistematizando na arte até o momento, de modalidades de produção de imagem, né? Então isso o interessa muito, né? Como que a gente pode encontrar esse valor de expressividade para além dessas qualidades sistemáticas da arte até então. O valor de espiritualidade da imagem para o Kandinsky tem a ver com uma certa oposição a esse valor de racionalidade. Então, a experiência espiritual seria aquela que seria capaz de conciliar as experiências psicológicas, emotivas, emocionais, com as experiências físicas, como de duas dimensões de uma mesma experiência. Então, o espiritual tem a ver com essa existência plena, né? Então, é esse interesse dele. Nesse sentido, é uma discussão, também como acontece com as vanguardas artísticas, de autonomia da arte, né? Toda a experiência da arte moderna de certa forma uma experiência de uma busca por autonomia para o campo das artes. Quer seja uma autonomia frente a um sistema, que era o sistema instituído da arte até aquele momento, que é muito representado pela ideia do salão de arte, né? Quer seja de expressividade, né? Quer dizer, você tem a autonomia do gosto burguês ou você tem a autonomia da representação, né? Quer dizer, uma arte que não necessariamente está preocupada em representar de uma forma fidedigna o mundo, mas que busca exatamente compreender o seu léxico, compreender o seu vocabulário e compreender como ele pode ser expressivo por si, como ele pode, de algum modo, apresentar novas possibilidades de ser no mundo.
Kandinsky ele vai estar muito preocupado em organizar, ele vai vindo da figuração, muito influenciado pelos desenhos infantis, e ele vai vir então com essa ideia de organizar esse léxico de formas, de uma forma a criar essas tensões. Então acaba que ele vai pensando, a gente tem nas imagens deles várias, mesmo nas abstrações, a gente consegue reconhecer algumas formas, são formas plenamente reconhecíveis, mas que estão em situações novas, né? E isso vai criando quase uma estrutura arquitetônica, ele vai falar muito do centro das pinturas, né? Da preocupação dele com o centro da pintura. E às vezes deixar o centro mais vazio, e aí toda a ação se dá de alguma forma em torno desse centro, ou como no caso dessa pintura específica, no qual a maior parte da informação acontece no centro da pintura. Então tem uma estrutura aí que é quase arquitetônica de sustentação um pouco desse diálogo. Então a gente tem uma série de formas que a gente reconhece, construindo um discurso que não é plenamente reconhecível. Nesse sentido de construir essa arquitetura, ele tem que lidar com imagens que têm pesos diferentes, que têm qualidades diferentes, como harmonizar ou tensionar essas qualidades, né? A solução é muito próxima da música. A música é um grande referencial para o Kandinsky, é uma referência como produção, ele é sistematicamente, é muito interessante, tem escritos dele que ele fala, não pinto música, né? Então não é tão direta a relação como muitas vezes a gente é levado a crer, mas ele tem uma profunda admiração pela música, como outros críticos ao longo da história das artes plásticas têm uma grande admiração pela música, por essa capacidade da música de ser absolutamente abstrata, né? E isso não ser uma questão, né? Ela está a priori liberta de uma representação, né? Isso é uma qualidade que vários críticos, historiadores da arte ao longo da história, principalmente da arte moderna, vão se debruçar, né? Então a solução de composição dele vai então passar muito pela solução de composição musical. Kandinsky era um artista sinestésico, né? Ele tinha sinestesia dentro de si. Sinestesia é você conseguir associar dois ou mais sentidos. Então, o Kandinsky conheceu o Schoenberg num concerto na Alemanha, no início dos anos de 1900. E o Kandinsky disse que a partir da música que ele escutava, ele via várias coisas. Então, a sinestesia é isso, né? A gente conseguir ver cores, pintar cheiros, né? E a sinestesia para o Kandinsky é muito importante. A gente também fala disso na nossa visita mediada. No caso dessa pintura, né, da pintura no branco, ela faz parte de 1920 e ela faz parte de uma série de pinturas que o Kandinsky faz nesse período em que o branco tem um valor muito grande, né, na composição, né? E o Kandinsky ele escreveu e pensou muito sobre o branco, né, o branco glacial, né, que teria o valor de um silêncio, né? Ele fala muito desse valor de silêncio, mas é um valor de silêncio mais John Cage do que um valor de silêncio que mudesse. É um silêncio pleno de possibilidades, né? Então, o branco seria esse silêncio que é como a pausa para a música. A pausa que interrompe uma melodia, para essa melodia ser retomada logo em seguida. Então, ele teria esse valor de um silêncio que contém todos os sons, né? Dentro desse estudo de léxico, o branco é a possibilidade. Nessa obra a gente consegue ver muito o uso das diagonais que está espelhado no espaço positivo. Um elemento expositivo aqui interessante também, não sei se vocês perceberam, mas o quadro, a gente está numa superfície que é cilíndrica, né? Esse espaço é uma galeria cilíndrica e o design tipográfico cria duas reentrâncias aqui diagonais que cortam um pouco esse círculo imaginário, né? Que é interessante, porque traz de novo essa dinamicidade da obra do Kandinsky, mas também repercute um pouco o limite espacial da obra, né? Então acaba que você tem uma moldura e você tem uma parede que moldura o trabalho. Então é interessante também perceber, porque é uma coisa que ao mesmo tempo delimita a obra, mas ao mesmo tempo espacializa essa discussão. A
A gente conhece o Kandinsky como pai do abstracionismo, só que aqui na exposição o que a gente vê é o processo do Kandinsky até o abstracionismo. A gente conhece outros artistas que criaram junto com ele, a gente conhece os artistas que influenciaram, os contos russos que também influenciaram bastante o Kandinsky. Então, durante toda a mediação, esses pontos eles são conversados. E aí a gente também tem a sala imersiva, onde os alunos eles podem entrar dentro de uma obra do Kandinsky, né, que em um dos escritos do Kandinsky, o Kandinsky falava isso, que era um dos objetivos dele, né. Então, dentro da nossa mediação, a gente passa por todos esses pontos, por todo esse processo do Kandinsky até o abstracionismo. Dentro dos estudos de literatura que o professor faz na sala de aula, nós analisamos essas obras dentro das vanguardas europeias que, de certa forma, influenciaram o modernismo no Brasil. O professor de literatura, então, ele pode apresentar essas obras para os alunos, mostrando, então, que a arte, a partir daquele momento, ela deixou de ser uma reprodução da realidade. Ela passa a ser o olhar, o representar do artista de como ele vê a realidade. É muito bacana que quando o educador faz, demonstrar que a exposição é fruto de um esforço de vários profissionais. Então você tem um curador que faz um recorte daquilo que está sendo exposto, que constrói um discurso sobre aquilo. Você tem um expógrafo que vai propor formas de dispor aquele material dentro da proposta conceitual do curador. Você vai ter os educadores que vão fazer leituras, vão propor leituras e vão propor construção de novos conhecimentos a partir daquilo que está exposto. Se os alunos têm essa visão de que a exposição é fruto passa por uma série de processos e pela mão de várias pessoas, fica mais claro que aquilo é uma versão possível, que poderiam haver outras versões e que eles podem inclusive levar isso para a sala de aula propondo outras possibilidades de leitura sobre um mesmo tema. Então eu acho isso muito importante, até porque a nossa coxia é mais inacessível que de outras áreas. Então eu acho muito bacana quando os profissionais de artes cênicas podem levar os alunos a uma coxia, explicar o que é uma coxia, o que é um bastidor. Os nossos bastidores da área de museologia são quase inacessíveis. São áreas técnicas e que têm uma visitação muito limitada para profissionais, né? Então é difícil que a gente possa levar uma turma e mostrar, olha, isso é uma reserva técnica, ela cumpre essa função, essa é a sala do curador, ele produz uma exposição dessa forma. Então, muitas vezes, essas funções desaparecem na exposição. E eu acho que o educador ele tem que se apropriar da exposição como discurso, como um dispositivo. E mostrar para o aluno que ele é um dispositivo e que, inclusive, os alunos podem lançar a mão da exposição como um meio de se expressar. Eu gosto muito da definição dele de ponto, que é uma definição que ele pega completamente da geometria de Euclides, que é muito bacana isso, né? A gente tem todo um pensamento filosófico dentro de Euclides, quando ele está falando de princípios de geometria, que é um texto muito usado para matemática, né? Todo o conceito de geometria, mas ele pega e ele reutiliza alguns desses conceitos do Euclides de uma forma muito bacana dentro da filosofia que ele está tentando desenvolver. Então o ponto, por exemplo, seria o fundamento de toda a linguagem visual bidimensional. Na linguagem, um ponto é o símbolo da interrupção, é a separação de duas frases, é a união da palavra e do silêncio. Para Kandinsky, tudo começa num ponto. E aí, está afinado sobre a arte abstrata? Você pode fazer mais pesquisas sobre outros autores e as obras do Kandinsky. E que tal testar os seus talentos na pintura? Como diz Kandinsky, tudo começa num ponto. Pense nisso. Tchau! Olá, nossos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Léo Matos, de Língua Portuguesa, e faço parte do projeto Escrita Criativa do EMTI, né, do SED 8 do Gama. E nós sabemos que após a suspensão das aulas, né, ficamos um pouco preocupados com tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus e à nossa sociedade, né? Mas nós não podemos parar, muito pelo contrário, encontramos aqui uma nova ferramenta de diálogo com vocês para a gente manter, né, o contato, a comunicação, dar seguimento aí para o nosso projeto. E nessa primeira aula inaugural, onde nós, né, vamos aqui agora utilizar
a internet como meio de diálogo, né, entre as nossas ideias, entre os projetos, tivemos uma ideia de juntar todos os professores e apresentar, claro, né, as nossas percepções em relação ao que a sociedade tem vivido em relação ao Covid-19, ao coronavírus, né, como cada uma dessas áreas dialoga. E eu falando um pouquinho do projeto de língua portuguesa, né, que é o Escrita Criativa, nós vínhamos trabalhando aí desde o início do ano letivo, né, de 2020, agora nessa primeira parte do projeto, uma pergunta que é uma pergunta às vezes até difícil de responder, vocês bem lembram das nossas atividades, né, de escrita lá no comecinho do bimestre, né, que é a famosa pergunta quem sou eu? E aí essa pergunta hoje ela vai ganhar uma nova tonalidade, porque esse quem sou eu, até porque é uma pergunta também trabalhada na primeira etapa do PAS, ela vai agora caminhar para um outro lugar. É quem sou eu em tempo de coronavírus, né? Bom, vamos lá? Então, para essa primeira aula, né, que nós vamos ter aqui via internet, a língua portuguesa, ela, é claro, muito importante para a vida, para o dia a dia, mas também é importantíssima para que nós não caiamos nas chamadas fake news, né? É claro que nós estamos aí num mundo que as pessoas encaminham as mensagens sem conferir, elas de repente pegam informações que não são informações, digamos, confiáveis, de fontes confiáveis, e isso pode ser um problema nesse momento do coronavírus, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui de notícias bem recentes sobre as informações do Covid-19. Tá? Por exemplo, aqui no El País, olha aqui a informação que o jornal tem trazido sobre a pandemia do coronavírus. Últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil e no mundo diz que a Espanha supera 100 mil infectados pelo coronavírus e registra mais de 800 mortes pelo 5º dia consecutivo. Itália prorroga até 13 de abril a quarentena. Estados Unidos projetam ao menos 100 mil mortes e as últimas notícias da crise do Covid-19 que estão lá no site do El País. Essa notícia é do dia 1º de abril, hoje. Olha só que bacana. É importante a gente observar esse pequeno detalhe que é quando determinado fato foi postado, porque às vezes a gente está lendo uma notícia pensando que ela é recente, ela é de anos e anos atrás, tá? E quem coloca essa notícia no ar? Será que esse veículo tem um respaldo? Será que os dados que estão sendo apresentados, eles realmente conferem? Então é sempre importante nós fazermos um diálogo informacional a partir das notícias que são lidas para evitar a fake news, tá bom? Depois, olha, uma outra notícia que eu retirei do site Valor Invest diz que coronavírus hoje. Mortes sobem de 159 para 201 no Brasil e a alta é de 26,4% em 24 horas. Por que é importante esse tipo de leitura? O vírus já matou mais de 40 mil pessoas em todo o mundo e o número de casos ultrapassa 800 mil infectados. Esse dado é do dia 31 de março de 2020, ou seja, ontem. Por que é importante essas leituras, né? Não para deixar a gente só com medo, mas em alerta, para a gente observar que quando as informações de organizações competentes como a OMS, né, e outras organizações de saúde em torno do mundo têm feito orientações em relação a manter-se em casa, evitar aglomerações, né, cuidar da sua saúde, especialmente as pessoas que têm algum tipo de doenças que agravariam ali, seriam agravadas com o Covid-19, né? Obesidade, diabetes, né? Outras doenças como HIV e né? Doenças crônicas que poderiam ali de repente, né? Que eles inclusive usam a palavra comorbidades, né? Que poderiam ser agravadas caso a pessoa seja contaminada. Essas informações elas nos levam a tomar algumas precauções. Então, com isso, eu convidei aqui a professora Mônica, que é a professora de Química do MTI, para falar um pouquinho conosco sobre os cuidados que nós precisamos ter em relação à higiene pessoal e como a Química, né, ela nos traz informações que nos ajudariam a evitar ou, né, preservar a nossa saúde em relação ao Covid, tá bom? Mônica, é com você. Por que é tão importante lavar as mãos
para evitar o contágio do coronavírus. Então, quimicamente falando, o coronavírus é um composto de moléculas que possui uma parte apolar e outra parte polar. E o que seria a parte apolar? Apolar é a parte que se dissolve em gorduras e também são atraídos pela gordura. E a parte polar é aquela que é atraída pela água. Então, quando lavamos as mãos, com água e sabão, a parte polar do vírus é envolvida pelo sabão e assim retirada da nossa pele. Então, observando a fala da professora Mônica, o que nós podemos observar em relação a essa correria na sociedade, né? Todo mundo aí tem ido atrás do álcool gel, né, nos supermercados, nas farmácias, inclusive muitas pessoas têm praticado um valor abusivo em relação a esse produto, que ele é hoje essencial para a nossa saúde, mas ele não é a única ferramenta, né? Claro que quando você vai sair, levar o álcool gel para a asepsia das mãos, ou então fazer a asepsia do local onde você vai estar, dos utensílios próximos a você, é essencial, mas que a água e o sabão também são tão eficazes quanto, né? Especialmente se você lavar várias vezes a mão, sair, né? Evitar o contato, mas que isso são ações que nós vamos tomar para evitar o aumento nos índices, o aumento nos números. E é sobre esses números que eu quero falar agora com vocês, tá bom? A OMS, eu busquei esses dados hoje, né, dia 1º de abril, ela registra que estão 30 mil mortos no mundo em decorrência do Covid-19 e que 1/3 desses mortos eles estão na Europa, né? Nas últimas 24 horas, 3.417 novas mortes foram confirmadas e registradas, né? E em todo o mundo há uma estimativa de 68.734 pessoas infectadas. É claro que, pela falta, né, de testagem para todos os sistemas de saúde, esse número pode certamente ser bem maior do que isso, tá? Mas como é que a gente pode entender as chamadas curvas? O que isso relaciona? Como é que isso se relaciona à compreensão dessa pandemia? Como é que a matemática ela pode dialogar com esses dados, né? E fazer com que nossa compreensão fique um pouquinho mais esclarecida. E é para isso que eu vou convidar então agora para a nossa videoaula o professor Luiz, que também é do SED 8, trabalha conosco lá no projeto do MTI, e ele sempre relaciona a matemática com o dia a dia, com coisas práticas e úteis para a vida. São projetos bem legais que ele vem desenvolvendo para os alunos do nosso colégio, tá bom? Então, Luiz, agora é com você. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o coronavírus e a interação com a matemática. A mídia tem falado que isso cresce exponencialmente. Vamos entender o que é função exponencial. Uma função é a relação que existe entre dois conjuntos, e toda função, por sua vez, possui uma lei de formação específica, o que dá a característica dessa função e também a sua característica no gráfico. A mídia tem falado com bastante frequência sobre uma função exponencial. O que é uma função exponencial? É aquela em que a variável está presente no expoente, justamente onde faz menção àquela conta que nós temos lá no 6º ano de potenciação. Tudo que cresce exponencial cresce demasiado, cresce de forma exagerada. Por isso as autoridades têm andado bem preocupadas com relação a essa contaminação desse vírus, porque cresce exponencialmente. Vale dizer que toda lei de formação para uma função exponencial é dada por f de x igual a elevado a x, tá? Esse a aqui é um número real positivo diferente de 1. Aqui ao lado nós temos então o gráfico de uma função exponencial, obrigatoriamente onde a é maior que 1, porque eu estou falando de uma função exponencial e ela é crescente. As autoridades têm falado sobre o número de casos e o tempo desde o período, né, de contaminação. Então aqui nós temos as duas grandezas, nós temos o número de casos e nós temos o tempo. Então esses são os dois conjuntos que envolvem essa função. Aqui em azul nós temos a transmissão fora de controle. Isso aqui é o gráfico que cresce exponencialmente, caso as pessoas não obedeçam então as orientações do governo. E aí a ideia é justamente achatar isso daqui. Vamos imaginar a seguinte situação: se no primeiro dia a Secretaria de Saúde registrou 2 casos, se isso cresce de maneira exponencial, então quer dizer, uma pessoa contaminou 2, ao final do 10º dia nós vamos ter 1.024 casos confirmados.
Se nós considerarmos um período de 1 mês, nós teremos então mais de 1 bilhão de casos. Ou seja, isso daqui representa uma função exponencial, cresce demasiado. Vale ressaltar que, olha lá, como retardar o pico da pandemia. O que é retardar esse pico? É justamente fazer com que essa curva não continue crescendo de forma exponencial, que na verdade ela seja achatada. Então é dizer que as pessoas devem ficar em casa para que eu não contamine 2, para que 2 não contamine mais 2 e assim sucessivamente, ok? Um forte abraço e até a próxima. E então, galerinha, nós vamos encerrar aqui a primeira parte desse nosso encontro, ok? Ainda tem muito mais coisas para compartilhar com vocês, ainda tem outros professores para dialogar com vocês, mas não perca, então, a segunda parte desse encontro, ok? Um super beijo, muito obrigado pela companhia e até mais. Só vem!